Acabei de ver uma rodada de Série A de Campeonato Brasileiro que Flamengo e Palmeiras, dois elencos que beiram ou até ultrapassam o valor de mercado do bilhão, tropeçaram contra a Vitória e contra o Fluminense. E óbvio que isso não é a regra do campeonato, né? Senão esses times não seriam os dois primeiros colocados, os dois favoritos ao título. Eu acho que você tem em muitos momentos a qualidade desses times falando mais alto. Mas quando eu vejo um Vitória indo no Allianz Parque competindo contra o Palmeiras, quando eu vejo um Fluminense enfrentando um Flamengo no Maracanã e conseguindo se sobressair, se aproximando de mais uma disputa de Libertadores, eu começo a olhar e entender, existe espaço para o Atlético nesse campeonato. Eu acho que a última coisa que a gente deve fazer ano que vem, a partir do acesso, caso se concretize, se sentir um estranho no campeonato. Eu acho que a gente precisa encontrar o nosso grupinho o mais rápido possível. E o grupinho do Atlético não é Palmeiras. O grupinho do Atlético não é Flamengo. O grupinho do Atlético não são times dominantes, mas são times de boa capacidade defensiva e jogo de transição. Se o Atlético conseguir se localizar, se reconhecer dessa forma, eu vou ser bem sincero com vocês, o Atlético ele chega muito, muito, muito sólido para a disputa do Campeonato Brasileiro. Porque se você não chegar com essa noção das suas qualidades, das suas potências, das suas possibilidades, o campeonato ele vai te apresentando aos poucos. E aí eu dou um exemplo do Santos. O Santos é um grande exemplo nesse sentido. É um time que a gente viu na temporada passada tendo uma campanha tranquilaça na Série B, investiu, montou um dos elencos mais caros no futebol brasileiro, mas contra o Mirassol teve que jogar em transição. Contra o Mirassol faz o gol botando o Neymar pra correr nas costas da defesa. Porque, assim, achou que tava numa rodinha dentro do Campeonato Brasileiro que ele não se encontrava. O Santos não se encontrava, o Mirassol não se encontrava, o Ceará não se encontrava e o Sport não se encontrava. E quem entendeu isso o mais rápido possível se garantiu na Série A, tá tranquilo pro ano que vem e quem sabe tá sonhando até com competição internacional. E óbvio, né? A gente fala do Atlético sendo esse time reativo, sendo esse time de transição, porque o Atlético ele foi se moldando durante a arrancada na Série B como um time com essas características. Não é simplesmente uma vontade que a gente tem do Atlético ser um time com esse perfil, não. O Atlético ele foi se moldando, o Atlético foi se formando um time com esse perfil, com essas ideias de jogo. E óbvio, muito a partir da característica do treinador e da característica dos jogadores, o que é muito importante. Você ter os jogadores conversando a mesma língua que o treinador, falando a mesma língua que o nosso técnico, cara, é fundamental. É fundamental. E acho que o Odair, em algum momento, quis ser um técnico que ele não é. O Odair é um técnico de transição. O trabalho dele no Fluminense, o trabalho dele no Inter mostra isso. E o Odair, cara, de certa forma, ele tem um grupo que possibilita esse jogo de transição ser muito forte. Você poder ter no seu time titular o Viveiros, que pra mim é um dos melhores do Brasil nesse sentido. O Zapelli, que é um grande lançador e você precisa ter esse lançador pra esse jogo de transição. Aí você tem o Julimar, também uma companhia de ataque do Viveiros muito forte. Você tem o Mendonça, você tem o Léo Derek, jogadores ali que também são válvulas de escape fortíssimas. Você tem o próprio Luiz Fernando, que eu acho que hoje é uma opção no banco de reservas que se adapta muito bem. Sabe? Então você vai ter o Isaac na temporada que vem, que eu acho que é um jogador de outra característica, mas combina muito. Então o Atlético está preparado para ser esse time de transição. E acho que a gente tem que buscar ser o melhor time de transição possível. Eu acho que o grande desafio passa a ser esse. O time de transição que realmente se engloba nas características dos jogadores, do treinador, e que se sente confortável sendo isso. Que não é um problema você receber um grande time e ter 30% de posse de bola. A coragem não tá na exposição. A coragem tá na inteligência para jogar. Então, acho que nesse sentido, o Atlético ele pode fazer uma boa Série A. Cara. Pode fazer uma boa Série A. Tô ansioso para isso. Óbvio que a gente pode se surpreender negativamente e o time fazer uma campanha abaixo. Óbvio que a gente pode se surpreender negativamente e o time deixar a desejar. Mas eu acho que o futebol brasileiro, de certa forma, ele é tão desorganizado que o time que tiver lógica, tiver início, meio e fim, ele tende a ir melhor. Ele tende a funcionar melhor. E eu acho que o Atlético ele vai ganhando
funcionamentos, vai ganhando mecanismos ao longo de toda essa Série B, principalmente dessa arrancada, que trazem ainda mais sustentação para o trabalho que hoje é desenvolvido no clube. Trazem ainda mais sustentação para tudo que é feito hoje dentro do Atlético, sabe? Então, óbvio que a expectativa nossa tá muito grande pro acesso, né? Mas eu sinto que a Série A ela tá esperando o Atlético. Tá esperando o Atlético porque historicamente o lugar do Atlético é na Série A, tá? Tá esperando o Atlético porque historicamente o lugar do Atlético é na condição de ser um dos principais times do futebol brasileiro e eu acho que isso é inegociável. Eu acho que isso é irremediável. Estão tentando desvalorizar o Atlético de alguma forma, cara, de um lado, deixa sair do outro, porque o Atlético é muito grande. Mas eu acho que se as coisas forem como a gente imagina, e aí a gente fala também de um planejamento muito pautado ao Odair, um planejamento muito pautado ao técnico que tirou o Atlético da lama e das características que esse técnico conseguiu fazer com que o Atlético jogasse, eu acho que o Atlético ele vai nos surpreender. Porque 2003 é um bom exemplo pro que o Atlético deve ser em 2026, né? 2003 é um ano que muita gente se surpreende do Atlético saindo da Série B com um time nada demais e fazendo uma grande campanha, mas 2013 foi basicamente a gente encontrar um perfil de jogo muito reativo, tendo o Paulo Baier sendo esse cara mais cerebral, que a gente imagina sendo o Zapelli, tendo a velocidade do Everton, tendo a velocidade do Cirino, tendo uma solidez defensiva muito grande ali, com uma grande temporada do Everton, uma grande temporada do Manuel, um meio campo de muita pegada, quando precisava ter ali o Bruno Silva, o João Paulo, o David Coutinho. Então, assim, 2013 é uma escola pro Atlético, sabe? E o Mancini acertou muito na estratégia de jogo que aquele time tinha. E o Mancini, pô, encaixou muito bem na estratégia de jogo daquele contexto, daquele cenário. Então as coisas elas funcionaram de forma muito melhor porque tinha uma lógica entre o time e a ideia. Então vamos pra cima, assim, não tem muito o que a gente remediar. É ganhar do América, consolidar esse acesso e correndo reencontrar a galera da Série A. E volto a dizer, se adequar no grupo certo, se adequar num grupo que eu acho que a gente tem total capacidade de frequentar. Porque é um jogo humilde, é um jogo que sabe suas fragilidades, mas é um jogo que sabe suas forças também. E sabendo fragilidades e forças que eu acho que o Atlético pode chegar o mais longe possível ao longo de toda a competição. Valeu, meu povo. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau. Valeu, 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 valeu. Grande beijo.